Nós hoje vamos falar do Acertar, eu vou já explicar o que é que isso é. O dia está completamente dedicado a esse tema e eu vou explicar a relevância disto para cada um dos players aqui presentes na rede de aprendizagem. O Acertar é uma metodologia de auditoria de informação, de certificação de informação e de regulação de serviços de saneamento. Mas esta metodologia ela tem um efeito secundário que eu quase acho que este efeito secundário quase que é mais poderoso do que o efeito original pretendido, que é ela tem um grande potencial de melhorar a informação interna e os processos dos prestadores de serviço. Por que é que nós temos esta matéria aqui na rede de aprendizagem de instrumentos de regulação de água e energia? Porque eles são muito relevantes na gestão de perdas de água e de energia e porque, pronto, o que eu acabei de falar. O Acertar tem 14 processos de gestão de informação e correspondem com 120 testes de controle para efeitos de auditoria. Tem um espelho que são os 120 testes correspondem a 103 melhores práticas e estão aqui os vários processos descritos. A gestão comercial, o processo operacional, manutenção e cadastros de redes, eu não vou correr eles todos agora, mas eu só quero dizer que metade destes processos do Acertar, mais de metade, 55, estão diretamente ou indiretamente relacionados com a gestão de perdas de água e energia. Então, o Acertar tem esta capacidade, tem esta característica muito transversal em muitas áreas. Porque é que isto é relevante aqui para os nossos players? Nós temos aqui agências reguladoras na rede de aprendizagem, prestadores de serviço de engenharia e consultoria, universidades, centros de pesquisa, observadores e também prestadores de serviço. Eu vou começar pelas agências reguladoras e temos primeiro as agências internacionais, aqui da Colômbia e do Chile, que fazem parte. O Acertar aplica-se só no Brasil e é uma resposta que foi encontrada para melhorar a confiança da informação. Em outros países existe aí um movimento crescente que é o Aqua Rating. O Aqua Rating é supranacional, ou seja, está sendo aplicado no México, no Equador, na Colômbia, mas assim por empresas pontualmente e muito associado também a financiamento, enquanto que o Acertar está aqui associado numa perspectiva mais de governo e nacional, mas ambas as metodologias elas promovem a melhoria dos prestadores de serviço e dos processos. Portanto, aqui as agências reguladoras e os nossos observadores internacionais estão convidados a conhecer a metodologia Acertar, que foi desenvolvida no Brasil, e então o que vocês acharem que faz sentido para vocês podem adotar, o que acharem que isto não faz sentido para a gente podem descartar sem problemas, podem também adotar Aqua Ratings e encontrar outras soluções. Depois a gente tem aqui agências reguladoras no Brasil que já estão mais adiantadas. Essas mais adiantadas eu acho que são quase metade das que estão aqui presentes. Então, para essas agências, a gente vai estar um pouquinho chovendo no molhado, ou seja, vocês já sabem tudo o que a gente falar aqui, e então eu quase que recomendo ocupem o vosso tempo com outras coisas e não assistam a estas apresentações, ou então venham, entrem e discutem coisas que vocês descobrem e que necessitam de discussão. Então, aqui vai uma recomendação para vocês fazerem a melhor gestão do vosso tempo. E depois nós temos também as agências reguladoras que elas estão iniciantes ou estão em processo. Então, para essas, a gente espera poder contribuir e dar uma ajuda aqui nesta rede de aprendizagem. Então, este seria o interesse do Acertar para as agências reguladoras. Para os prestadores de serviço de saneamento que nos acompanham, a gente recomenda fazer este exercício porque este exercício constitui, o Acertar dá para fazer em regime de auditoria interna e vocês próprios verificam se um dia quando a agência auditora, a agência reguladora vos auditar, como é que vocês estariam, se vocês estariam bem o suficiente para pontuar bem nesta metodologia.
Os prestadores de serviço de engenharia e consultores também são muito importantes, porque o Acertar é uma metodologia crescente e falta, ou seja, existem atualmente contratos de terceirização deste serviço e é uma tendência crescente, só que não existem suficientes players ou consultores com essas capacidades e essas valências. Então a gente precisa muito de mais consultores com estas capacidades e experiência de auditar no Acertar. Universidades e centros de pesquisa, observadores, banca, outros ministérios, é conveniente também saber o que é o Acertar, porque se vocês souberem o potencial ou o que isto significa, podem atrelar critérios correlacionados ao Acertar. Um financiamento, a tendência é ir por aí. Se você quiser fazer um financiamento para X ou Y, a gente precisa ter informação confiável. Como é que a gente sabe que tem informação confiável? Porque o Acertar atribuiu uma nota 7. E então isso, e o Acertar é cada vez mais importante quando estamos a tentar ver se cumprimos metas, principalmente na parte do cumprimento da cobertura de serviço. É muito fácil você ter uma cobertura de serviço, olha, eu cubro 95% da população, ou eu cubro 110% da população. Quando você está muito perto da meta dos 100, ser 95 ou ser 110 ou 102, a gente chega aí nesse ponto em que é preciso saber quão verdade e qual seria a melhor acurácia desse valor. É para isso que o Acertar serve e é muito útil, principalmente quando for o momento de averiguar metas. Então, para os centros de pesquisa e universidades, quando saberem que uma informação chega com um determinado valor, significa que isso poderá alimentar muito os vossos estudos e explicar porque é que uma tendências e tudo mais. Ou seja, isto é uma informação adicional. Porque é que nós estamos a dar hoje, que é o nosso segundo webinar, esta é a nossa primeira matéria hands-on na rede de aprendizagem. Porque é que esta matéria teve prioridade sobre todas as outras? Porque nós temos imensos temas para falar. Então, existe um prazo do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é até, está aqui 2012, mas é exatamente ao contrário, é 2021, até 30, e nem existe 31 de junho, 30 de junho de 2021, realizar as auditorias de confiança. Então, se nós realizarmos, nós estamos em julho, ainda temos aqui uns 5, 6 meses até o final deste ano. Se nós aqui nesta rede conseguirmos tirar uma fotografia dos processos do prestador de 2020, nós ficamos com essa fotografia do ano 2020 e isso vai nos permitir conseguir atribuir notas às informações que são geradas neste ano. A gente só vai conseguir fazer isto daqui a mais 1 ou 2 anos, mas pelo menos a gente tira a primeira fotografia que nos vai ajudar. Mais à frente a gente vai fazer a Cíntia vai nos mostrar um plano de auditoria e nós à frente também vamos propor um calendário faseado e acessível para a realização destes trabalhos, de modo a que a gente consiga fazer tudo ainda durante o ano 2020. O Acertar tem duas caras, é uma moeda que tem duas caras e tem a cara do prestador de serviço e a cara do auditor, da agência reguladora, e que são estes dois manuais que o Samuel também depois vai mostrar onde é que eles estão lá no site acessíveis. Aqui estão também 2 links, estes links estão aqui no ZNIS, mas também estão na ABAR e no site que o Samuel vai falar. Muito importante, ou seja, mais ou menos uma espinha dorsal, como é que funciona o Acertar. Todas as informações do ZNIS são classificadas com, todas não, as mais relevantes são classificadas com uma nota de 1 a 7, sendo 1 a nota mais baixa e 7 a nota mais confiável. Ainda tem 2 aplicáveis. E isto funciona de 2 modos. A gente tem, primeiro, audita a confiança, que é aquilo que a gente propõe vocês fazer este ano. E auditar a confiança significa, será que a companhia tem processos internos que permitam ele gerar informação? E depois tem uma segunda parte
de exatidão. Será que os números batem certo? Será que o que ele reportou, o prestador de serviço, coincide com o que eu vou recalcular e com a minha amostra? Então, com base nestes dois testes, a gente consegue atribuir as notas. Este ano, a gente só vai realmente verificar as bolinhas da confiança. Mais tarde, ou seja, fazemos esta fotografia, depois daqui a 1 ano ou 2 fazemos esta fotografia e com a sobreposição das duas fotografias conseguimos saber qual é a nota das informações. Esta é uma ficha de auditoria, mas ao longo das nossas próximas 4 sessões até outubro, nós vamos abrir sempre com o processo do acertar e com base nisso vamos fazer as pontes com os demais assuntos de perdas e de eficiência energética. O Samuel vai mostrar-vos este site. Eu quero também mencionar que o Acertar tem um grupo de apoio técnico, tanto para informações económico-financeiras como para informações técnicas operacionais, ou seja, o Acertar não é uma coisa totalmente estanque, ela é evolutiva e mas para alguém tem de pensar, deliberar, ponderar as melhores soluções e esse grupo na parte de apoio financeiro, técnico, económico e financeiro, temos representantes da ABICOM, ou seja, representantes dos prestadores de serviço, representantes das agências reguladoras e representantes das entidades nacionais federais. Dentro dos prestadores de serviço está a ABICOM, está a ESB e a SEMAI, ou seja, temos as duas gestões, a privada e a pública. Dentro das agências reguladoras, a gente temos as agências estaduais e as municipais e intermunicipais representados neste grupo, e dentro das entidades nacionais temos o MDR e a ANA. Aqui estão as pessoas que integram esse grupo. Nós temos o privilégio hoje de ter o Samuel e a Cíntia, justamente, que eles são os coordenadores, o Samuel é o coordenador e a Cíntia é a assessora deste grupo, e então é um privilégio ter eles justamente aqui fazendo apresentações para a gente. Na parte da parte técnica, esse grupo existe também, porque os dois grupos existem porque isto começa a entrar muito na especialidade e temos também os vários representantes. Aqui o Daniel é o coordenador, assessorado pela Luísa Cachini Borges, duas agências reguladoras. A nossa proposta de trabalhar com vocês nas próximas 4 sessões é, a gente fala de um dos processos, depois vocês solicitam dados ao prestador, depois existe uma análise dos dados através de uma reunião virtual, onde preenchem os work papers, depois mais outra eventual, depois temos um período para resolução de dúvidas e essa resolução de dúvidas ela pode ser aberta aqui no âmbito da rede de aprendizagem ou pode ser bilateral também, ou se as dúvidas ficarem muito bicudas, a gente encaminha para o GATCHI, para o Grupo de Apoio Técnico, e depois, com base nisso, vocês estão em condições de preencher 2, 3 linhas no relatório da auditoria e no final do ano nós temos um relatório a acertar dos processos de confiança. Então, vamos fazer isto assim pouco a pouco e bem devagarinho. Claro que convém avisar o prestador de serviço que nós vamos iniciar esse trabalho ao longo dos próximos 6 meses. Estes materiais, eles vão estar, ou seja, eles estão no site que o Samuel vai mostrar, mas também está aqui na nossa pasta de Google Drive, a gente tem na nossa pasta 10. Olha, por acaso acho que a gente tem, este slide até está aqui da outra rede de aprendizagem dos prestadores de serviço, mas é praticamente igual. Então a gente tem aqui a portaria a acertar, os guias das melhores práticas e o guia da auditoria, e temos as checklists. Este prazo aqui não é correto, não está correto, isto era para outra rede de aprendizagem. O que é que eu proponho? Logo a primeira reunião, tipo, eu sou a primeira a apresentar e a primeira a já ter como trabalho para casa. Desculpem lá. Mas o primeiro trabalho para casa, ou seja, naturalmente vocês só fazem este trabalho de casa se vocês acham que isto é útil e se aplica a vocês. Se por alguma razão isto não é aplicável a vocês,
todo e qualquer trabalho de casa é opcional naturalmente. Mas é assim, então o primeiro desafio seria elaborar o plano de auditoria, e que a Cíntia vai mostrar daqui um pouco, e eu daria um prazo de 6 a 8 semanas, só para vocês terem bem a percepção de como é que, para vocês estarem bem confortáveis e enviar essa carta ao prestador de serviço que vão iniciar esse trabalho. Ou seja, isso seria para as agências reguladoras. Nós temos aqui também prestadores de serviço e empresas de consultoria. Eu aí, se vocês quisessem, ou seja, isto é uma sugestão, não é necessária seguir, mas se vocês quiserem se agrupar entre eu sou um prestador de serviço, eu sou uma empresa consultora, e vamos fazer aqui um teste e ensaiar os dois a analisar e simular uma auditoria, só para efeitos de provar e de testar, eu encorajo que se organizem desse modo. Vocês têm os contactos uns dos outros, prestadores de serviço e prestadores de companhias de saneamento, tentem aí a ver se existe um contacto e interesse em colaborar aqui num grupo de trabalho de 2 a 2. As agências reguladoras, naturalmente, farão o seu grupo de trabalho com os próprios prestadores de serviço. Nós só vamos, nestes 6 meses, focar nestes 5, 6 processos, mas nós encorajamos e recomendamos estender esta prática também aos demais processos, aqueles outros de financeiro, tributário e por aí fora, aqueles outros processos que não são tão relevantes para a água e energia, mas são relevantes para efeitos de regulação. Então, a gente vai focar só metade do acertar, mas encorajamos a realizar o acertar na totalidade, na medida das vossas possibilidades. Depois, os trabalhos de casa podem enviar para aqui estas duas moças que nos estão a apoiar, que é a Carolina Cabral e a Rebeca Mendes. Tudo isto é opcional, ou seja, se vocês quiserem ficar com os planos de auditoria para vocês e é um trabalho interno, tudo bem. Se vocês enviarem, a gente comenta qualquer coisa. Se vocês não enviarem, também não tem qualquer problema. Este é o convite que a gente faz.